Fala pessoal, eu sou o André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como trabalhar com código de barra no Report Viewer. Bom, então eu tenho aqui um projetinho muito simples com um relatório que tem uma listagem de produtos. E nesses produtos eu tenho uma coluna chamada código de barra, que é o código numérico do código de barra que eu quero exibir aqui no relatório numa coluna à parte. Como é que a gente pode exibir códigos de barras no Report Viewer? Bom, a gente tem basicamente duas opções. A primeira delas é através de uma fonte. Se você não sabe, a gente pode encontrar fontes para códigos de barras, de forma que a gente consiga daí digitar. A gente digita um texto e aí a fonte transforma esse texto no resultado do código de barra. Por exemplo, se você procurar aqui Free Barcode 128 Font, 128 é um dos tipos de código de barra, né? Tem vários tipos de código de barra que a gente pode utilizar, vários padrões, e um deles é o Code 128. E eu vou baixar aqui a fonte, você pode baixar qualquer uma que você quiser aqui. Eu peguei, por exemplo, essa aqui do dafont.com. Baixei, instalei no meu computador, e aí o que acontece? Se eu vier aqui no relatório, vou adicionar uma coluna a mais aqui, vou pegar a coluna código de barra nossa, só que eu vou mudar a fonte dela para a fonte que a gente instalou, que é essa Code 128. E aí ele vai aparecer aqui o código de barra, correspondente àquele código que a gente tiver aqui por trás desse campo. Vamos executar para ver como é que fica. E a gente tem aqui a nossa representação de código de barra. Claro que a gente poderia configurar com outro tamanho e tal, né? Mas está aqui a nossa fonte de código de barra, transformando o conteúdo desses números aqui em um código de barra. Então você poderia fazer isso com outros tipos de fontes também. Se você tiver à disposição uma fonte para o seu tipo de código de barra, você pode utilizar dessa forma. Uma outra opção que a gente pode utilizar é a seguinte: a gente desenha do lado do programa o código de barra e a gente gera uma imagem dele e joga para cada registro do relatório essa imagem e a gente manda para o relatório já no dataset. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir no nosso dataset aqui que alimenta o relatório, vou criar uma coluna nova chamada imagem CB, imagem código de barra. Esse campo vai ter que ser byte array, né? Porque a gente consegue exibir imagens no Report Viewer a partir do dataset com campos do byte array. Nesse campo vai ter a representação binária da imagem e lá no relatório a gente vai conseguir carregar. Com esse campo, então, a gente vai vir aqui no Report Data, vou dar um refresh e o campo aparece aqui, imagem CB. Agora eu vou adicionar uma outra coluna aqui, vou clicar com o botão direito, inserir imagem. E aí a imagem ela vai vir da onde? Ela vai vir do banco de dados, né, do Data Source. A gente vai usar o campo imagem CB. E o tipo vai ser PNG, a gente vai converter em PNG a imagem. Eu vou colocar aqui também para ele fazer com que a imagem do código de barra caiba proporcionalmente dentro do espaço disponível da célula. E vou adicionar aqui também um padding, que é tipo uma margem interna, para o código de barra não ficar grudado nas bordas da célula. Ok, muito bem. Aí o relatório está ajustado. Como é que a gente faz então para gerar a imagem do código de barras e passar para o relatório? Bom, para gerar a imagem do código de barras, a gente vai usar uma biblioteca que já implementa isso. A biblioteca, a gente tem no NuGet uma biblioteca que chama BarcodeLib. É uma das bibliotecas mais conhecidas no .NET para geração de código de barra. A gente vai instalar, ok. E aí, como é que a gente gera o código de barra para cada registro? Vamos vir aqui no nosso formulário. Aqui eu estou carregando os produtos na mão aqui, né? Estou gerando linhas na mão. Obviamente que isso você teria vindo do banco de dados. Você teria que fazer um for each daí nas linhas para preencher a imagem para mandar para o relatório. Mas aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Vai ter mais um parâmetro aqui que vai ser um byte array para a imagem. Como é que a gente gera código de barra com essa biblioteca? A gente primeiro tem que criar uma instância da classe barcode. Fica em barcodelib barcode. Dentro de um bloco using para eles descartar os recursos depois que a gente utilizar a biblioteca. E aí a gente gera da seguinte forma: bc.encode, passando o tipo do código de barras. Vejam que essa biblioteca ela gera vários tipos, ela tem suporte a vários tipos de códigos de barras. A gente vai gerar o código 128 e aqui é a string que a gente quer codificar. 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, para esse primeiro registro aqui. E aí vejam que ele vai retornar aqui uma imagem. A gente tem que converter essa imagem em byte array. Então eu procurei no Stack Overflow como é que a gente faz isso. Eu peguei um métodozinho
image to byte array. Vou colar aqui no nosso formulário. E aí a gente teria que fazer o seguinte, então. Ó, memory string, a gente precisa adicionar o using ali. A gente vai fazer o seguinte. Image to byte array, passando a imagem. E aí ele vai retornar aqui o byte array pra gente. Então a gente tem que fazer isso aqui. Vamos deixar esse using aqui, então. Pegar esse bloco todo aqui, nosso. E a gente vai fazer isso para cada linha. Jogando como informação aqui para a coluna imagem CB. Aqui, obviamente, a gente tem que alterar. E com isso a gente terá a imagem dentro do nosso data source. Vamos executar, ver o que acontece. Vejam que a gente tem o nosso código de barra aqui também vindo do programa. Mas reparem que o código é um pouco diferente. Ele não gerou código igual. Por quê? O que acontece? O Code 128, que é esse tipo de código de barras, ele não é simplesmente uma conversão de string, da string 1, 2, 3, 4, 5, pro código de barra, que é o que a gente fez aqui, puramente isso. O código 128 de código de barra, ele tem toda uma lógica por trás dele. A gente tem que ter um caractere de inicialização, um caractere de término, um caractere verificador para ver se bate todos os dígitos. A gente tem que construir isso. E aí a gente tem que pegar toda a lógica aqui, por exemplo, ó, o caractere de início é esse aqui, o caractere de fim é esse aqui. A gente teria que calcular o caractere de controle para sim ter a string completa que a gente tem que passar para a fonte para a gente ter o resultado esperado. Esse não é o foco desse artigo, por isso que eu não vou, desse vídeo, por isso que eu não vou demonstrar aqui. Se você estiver precisando fazer exatamente o código 128, você vai ter que ver o algoritmo ou procurar alguma classe já pronta que faça. Você manda a string e ele já te dá a string completa com esse caractere de início, o caractere de fim e o código verificador, ok? Mas essas são basicamente as duas formas que a gente tem de exibir código de barra no Report Viewer, ou através de uma fonte de código de barras, ou você constrói o código de barras do seu programa e manda em formato de byte array, em imagem, né, em byte array, pro relatório e exibir no controle image. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e dá uma conferida também no meu site www.andrealveslima.com.br. Se você quiser baixar esse exemplo aqui pronto, tanto em C# quanto em VBNet, se inscreve na minha newsletter e você vai ter acesso a todos os projetos de exemplo. Não só esse, mas também os que eu já construí no passado e os que eu for fazer no futuro também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.